Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mila, prazer. E aqui no meu canal eu compartilho conteúdo sobre autoconhecimento, espiritualidade, criatividade e o que eu senti que puder contribuir e inspirar na sua jornada. Se sentir de me acompanhar, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo para receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre planejamentos que eu senti de compartilhar aqui com vocês. No primeiro vídeo eu falei sobre o porquê de se planejar, caso você ainda tenha dúvidas dos benefícios que o planejamento traz para a nossa vida. Então não deixa de assistir esse primeiro vídeo, se você caiu aqui de paraquedas nesse segundo. E nesse vídeo a gente vai para a prática. Mas antes da gente começar o nosso planejamento de 2021, ou do ano que você estiver vendo aí, eu não sei que ano você está, pode ser você do futuro, mas vou falar aqui de 2021, que no caso é o ano que eu tô gravando esse vídeo. A gente vai fazer uma breve revisão, que inclusive é muito necessária, do ano anterior, tá? No meu caso, a gente vai fazer uma breve revisão do ano de 2020, que foi um ano super desafiador, acredito que para todos nós. Então, vamos lá. Você aí deve estar pensando, Mila, tá doida? Eu quero cancelar 2020, foi horrível, só aconteceu coisa ruim, e coronavírus, e pandemia, não vejo a hora que isso acabou, graças a Deus acabou. Calma, gente. Eu sei que 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós, mas é importante a gente olhar também para ele, acolher esse ano e observar tudo aquilo que a gente viveu e tentar absorver o máximo de aprendizado, sempre olhando tudo com muito amor. Antes mesmo de começar 2020, já era muito falado que esse ano de 2020 seria um ano muito transformador. Segundo a astrologia, 2020 seria o ano mais importante da década, por conta de diversos trânsitos astrológicos raros que trouxeram muitas transformações, tanto a nível individual como a nível coletivo. E 2020, de fato, veio para dar início a grandes mudanças muito profundas e que não vão ficar só no ano de 2020. Esse está sendo um início de um grande processo que já vem acontecendo, que a gente já vem sentindo há um tempo e que a partir de 2020 ele deu uma intensificada. E é justamente por isso que eu não acredito que 2020 seja um ano para ser esquecido, um ano para ser cancelado, mas sim um ano para ser eternizado na nossa jornada. Se você parar um pouquinho para refletir as mudanças, as transformações que aconteceram esse ano, em todos os níveis, poderiam levar anos e anos para acontecer se 2020 não tivesse sido tão avassalador como foi. É só você fazer uma retrospectiva do seu ano e ver tudo que você transformou, tudo que você revolucionou no seu ano e pensa se não tivesse sido como foi, se você de fato teria feito essas mudanças. Dá uma refletida aí. Eu mudei muita coisa que de fato eu não teria talvez mudado ou transformado se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Além de que 2020 foi um ano regido pelo Sol, ou seja, um ano que veio para a gente iluminar a nossa consciência sobre a nossa essência. Tanto iluminar as nossas luzes, quanto as nossas sombras também. Porque é aquela coisa, quanto maior luz, maior sombra. E também trazer luz para aquilo que precisava de uma vez por todas ser mudado, ser transmutado, ser transformado, e também isso a nível coletivo e a nível individual. E eu acredito muito que o externo é reflexo do interno. Então, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, eu acredito que nada mais é também que um reflexo da crise que a gente acaba vivendo internamente. Então, além da gente precisar transmutar e a gente precisar mudar tanta coisa no externo, eu acredito também que a gente precisa começar aqui dentro, começar a mudança no nosso interior, nas nossas crises internas. E se foi um ano para a gente iluminar a nossa consciência e o nosso interior, que isso sirva também para iluminarmos ao nosso redor, porque a transformação real sempre acontece de dentro para fora. Então agora, vamos à prática. Para fazer esse exercício, eu recomendo que você escolha um lugar calmo, que de preferência ninguém te interrompa. Se puder,
E se quiser, acenda uma vela ou um incenso que você goste, pega uma água, um chazinho para você tomar, sente-se de maneira confortável e crie esse ambiente gostoso e acolhedor para você fazer esse exercício. Esse exercício é como se fosse um zoom out no seu ano de 2020. Então, quando for fazer esse exercício, busca se colocar num lugar de observadora. Busca olhar para tudo aquilo que você passou, sem se identificar, sem julgar. Apenas acolha tudo aquilo que você viveu, sendo bom ou ruim. Então, vamos lá. Pega uma folha de papel, um lápis grafite. É legal que seja lápis grafite mesmo, porque o grafite ele é um condutor de energia. Então, ele auxilia nesse processo, nesses exercícios. E vamos à nossa revisão de 2020. Aqui eu já fiz a minha, então eu vou compartilhar algumas coisas com vocês para ajudar vocês também. Então são algumas perguntas, eu vou falar elas aqui e eu também vou deixar elas na descrição para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: o que eu esperava de 2020? Então vai lá para o fim de 2019 e tenta resgatar a energia que você estava, como você estava olhando para esse ano de 2020 que estava chegando, o que você esperava desse ano. Eu, por exemplo, por conta de saber mesmo que era um ano regido pelo Sol, um ano de muitas transformações, eu esperava que fosse assim, um ano que eu estava certa que eu ia assim, prosperar muito, brilhar muito, concretizar muitas coisas. Eu esperava que fosse dessa maneira. E você escreve aí o que você esperava de 2020. E vamos à segunda pergunta, que é: o que eu não quero levar comigo no ano de 2021? Então, o que você fez ou o que você não fez, qualquer coisa que aconteceu, interna ou externamente, que você não quer que isso se repita na sua vida. Por exemplo, para mim foi um ano que eu tive uma autocobrança muito excessiva durante todo o ano. E eu acho que a pandemia, ficar dentro de casa, isso acabou intensificando, eu acabei intensificando muito a minha rotina e a minha produtividade. E isso acabou me fazendo muito mal. Sentimento de culpa, mágoas, muitas coisas que eu senti esse ano, eu peguei, eu absorvi muitas coisas que não eram minhas, por exemplo, que eram da minha família, que muitas não tinham nada a ver comigo, e eu peguei isso pra mim e isso acabou me acarretando até problemas físicos, manifestando no físico. Então, isso tudo são coisas que eu não quero definitivamente levar para esse ano de 2021. Agora escreve aí você o que você não quer levar para esse ano de 2021 com você. Vai deixar lá atrás em 2020. A próxima pergunta é: qual foi a pior coisa que aconteceu em 2020? Acho que aqui a gente pode descartar a gente falar do coronavírus, da pandemia, que eu acho que isso foi uma das piores coisas que aconteceu para todo mundo. Ainda está sendo muito desafiador, muita gente desencarnando, muitas vidas sendo perdidas, muitas famílias sofrendo em dor. Então, além da pandemia, qual foi a pior coisa que aconteceu no seu ano? Para mim, por exemplo, foi a morte do meu cachorro, o Lobito. Eu perdi ele em junho de 2020 e foi uma perda assim bem desafiadora para mim. Então, escreve aí qual foi a pior coisa que aconteceu no seu ano de 2020. E claro, a próxima pergunta, não podemos deixar de falar, qual foi a melhor coisa que aconteceu no seu ano de 2020? Com certeza alguma coisinha boa aconteceu, vai gente, vamos lá, vamos olhar para as coisas boas também. Para mim, uma das melhores coisas que aconteceu foi eu começar a morar com meu parceiro. Foi uma coisa muito boa que aconteceu. Eu ter mais clareza do meu propósito. No começo do ano, eu fiz um programa de propósito que, assim, foi um divisor de águas na minha vida, então me trouxe muitos insights, que foi até o que acarretou no meu reposicionamento, né, do Mila Mandalas. Eu encerrei o Mila Mandalas, então isso foi uma coisa muito boa, que me trouxe muita alegria nesse ano de 2020. Então, coloca aí
qual foi a melhor coisa de 2020 que aconteceu com você. Agora, a outra pergunta é: o que eu aprendi em 2020 que eu vou levar para minha vida toda? Gente, eu acho que a gente aprendeu muita coisa nesse ano. Eu, particularmente, aprendi muita coisa. E uma delas foi a importância da gente olhar e cuidar da nossa saúde e ser muito grato por estarmos vivos, por termos saúde, por termos vitalidade, porque eu sinto que às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo do quão abençoado nós somos quando estamos em saúde, com vitalidade, com saúde para acordar todo dia, para batalhar, para fazer exercício. Então, assim, eu dei muito mais valor à minha saúde. Outra coisa é a impermanência, de como nós não temos controle sobre nada na nossa vida. Um dia a gente tá de um jeito, outro dia a sua vida pode virar do avesso, né? Então, a impermanência, a impermanência me ensinou muito também sobre a morte, que a morte do meu cachorro foi muito impactante pra mim, porque eu vi, eu tava ali quando ele morreu, então pra mim foi muito difícil. Da noite pro dia, em questão de segundos, ele não estava mais ali. Então, pra mim foi muito impactante. Eu também aprendi muito sobre isso. E uma coisa muito importante também é ter uma reserva de emergência, gente. Aprendi isso, até como empreendedora, já deveria ter aprendido isso há uns anos, mas é muito importante nós olharmos para o nosso financeiro, pra gente ter uma reserva de emergência, pra gente viver uma vida com mais tranquilidade, né? Para casos como o ano de 2020, que a gente teve esse boom aí, essa pandemia que ninguém esperava, e muita gente, a maioria das pessoas que não tinham uma reserva de emergência, provavelmente ficaram um pouco desesperadas, como eu fiquei. Então, isso foram algumas coisas, além de também outras coisas, como soltar um pouco do controle da vida, parar de querer agradar todo mundo, pois né, gente, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E outra coisa também que eu acho muito válido compartilhar com vocês, que eu aprendi nesse ano de 2020 e que eu já comecei 2021 colocando isso em prática e eu pretendo manter isso, é a consistência, gente. Como consistência em todas as áreas da vida é muito importante, né? A consistência nos exercícios físicos, na alimentação saudável, a consistência na sua produtividade, enfim, consistência leva à excelência. Fiquem com isso na cabeça. E a outra pergunta é: o que eu deixei para trás neste ano? Então, o que você deixou para trás no ano de 2020 você não quer nem olhar? Pra mim, é querer agradar os outros. Eu deixei em 2020 e eu não quero nunca mais ficar nessa posição de sempre fazer tudo pensando nos outros e querendo agradar os outros, tá? Então, vamos lá, escreve aí. O que você deixou pra trás no ano de 2020? E a outra pergunta é: o que você falaria pra você de um ano atrás? Eu, por exemplo, o que eu falaria para Camila de um ano atrás, lá do ano de 2020. Eu falaria assim: Camila, faça uma reserva de emergência. Eu falaria isso para ela, com certeza. E vamos à nossa última pergunta, que eu acredito que é a mais importante, que é: o que você agradece ao ano de 2020? Então olha para o ano de 2020 e tenta ver. Pode ser coisa boa, coisa ruim. O que você agradece? Eu, por exemplo, agradeço por estar viva, pela minha família ter saúde, pelo fortalecimento do meu relacionamento com meu parceiro, por todas as transformações que eu passei, dolorosas ou não, me fizeram muito mais forte, por todos os acessos de curso que eu tive, a minha formação como terapeuta, como humanoterapeuta que eu tô fazendo até agora, que tá, assim, mudando muito a minha vida. Então, olha, acho que minha resposta de agradecimentos foi a maior dessa revisão. Então, anota aí quais são as coisas pelo qual você agradece ao ano de 2020. Então, essas são algumas perguntas que podem te trazer um panorama geral do seu ano e te dar mais clareza para
para o que você quer e para o que você não quer e para o que você almeja nesse novo ciclo que a gente está iniciando. E acima de tudo, gente, é um exercício para você olhar para as coisas boas que te aconteceram e também olhar para as coisas ruins que te trouxeram algum aprendizado de alguma maneira e acolhê-las, né? E agradecer por tudo aquilo que aconteceu e que te trouxe algum aprendizado. E também olhar para as perdas, se você teve alguma perda como eu esse ano, tentar ir um pouco além da dor, né, que a gente sente que é inevitável de sentir a dor da perda, mas tentar olhar isso como um aprendizado também. E claro, aproveitar esse momento, esse último exercício, para agradecer pela sua vida, por você estar vivo, respirando, com saúde, e a vida das pessoas que você ama também. Eu espero que esse exercício te traga muita cura, muita clareza, muito acolhimento também para os seus processos. E não deixe de compartilhar lá nos stories os exercícios de vocês, as respostas, o processo de vocês nesse exercício de planejamento, que eu vou adorar ver e com certeza eu vou compartilhar. E se o conteúdo fez sentido para você, não deixa de curtir, que isso me ajuda muito, e aproveita para enviar para suas amigas, para vocês compartilharem os insights que cada uma teve nesse processo de planejamento, tá bom? Então, gratidão por ter você aqui comigo em mais um vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.